Oi galera, bem-vindos de volta ao podcast dos Tijolinhos, um podcast feito de estudantes para estudantes com o objetivo de ajudar vocês no ciclo básico de medicina. No episódio de hoje vamos abordar a genética e para isso trouxemos a geneticista Liara, que vai nos explicar um pouco mais sobre as mutações. Oi pessoal! Mutações são mudanças que ocorrem no genótipo de um ser vivo, podendo ou não alterar o seu fenótipo. Podem ser de natureza física, química ou biológica. Os agentes mutagênicos físicos mais comuns são o raio-x, radiação gama, beta e alfa. Os químicos mais comuns são os metais radioativos e agentes metilantes. E por fim, os biológicos mais conhecidos são os vírus e bactérias. Para começar o nosso estudo, é importante dizer que há duas classificações para as mutações, sendo essas as gênicas e as cromossômicas. As gênicas consistem em alterações na estrutura do DNA, e podem acontecer por translocação, inversão, duplicação ou deleção. Sendo que um exemplo da alteração por delação é a síndrome do miado de gato. Já nas mutações cromossômicas, ocorrem mudanças numéricas no DNA, e ela pode ser dividida em dois tipos. Euploidia, que são alterações que alteram todo o conjunto cromossômico, ou seja, todo o seu genoma, e as aneuploidias, em que ocorre a adição ou perda de apenas um tipo de cromossomo. As euploidias podem ser classificadas em monoploidia e poliploidia, e as aneuploidias em nulissomia, em que 2 cromossomos são perdidos, a monossomia, em que um cromossomo é perdido, e a trissomia, que um cromossomo é adicionado. Além disso, nesse tópico também podemos falar um pouco sobre alterações gênicas, e entre essas temos as mutações por substituição de base única, que ocorrem de duas formas, a de transição e a de transversão. Na de transição, ocorre a mudança de uma base purina, que seria adenina ou guanina, por outra base purina. Também como pode ser uma pirimidina por outra pirimidina, que seria a citosina e a timina. Na de transversão, ocorre a mudança de uma base purina por uma pirimidina ou, o contrário, uma pirimidina por uma purina. Além dessas alterações, também pode ter a deleção, que é quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, e pode ocorrer também a adição, que é quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA. Há também a classificação das mutações em silenciosa, em que se troca o códon, mas não o aminoácido, por isso mesmo ela é chamada de silenciosa, já que o fenótipo não é alterado. E também tem a classificação em mutação não-sense, em que se insere um códon de término no DNA, e a missense, que é dividida em duas, a conservativa, que a mutação leva à troca de aminoácidos com propriedades químicas semelhantes, e a semiconservativa, que a mutação leva à troca de aminoácidos com propriedades químicas diferentes. E agora, para finalizar o nosso podcast de hoje, teremos a fala da geneticista Liara sobre as síndromes. Então, para terminar, eu vou falar de algumas síndromes genéticas e aneuploidias. Em primeiro lugar, síndromes são um conjunto de sinais e sintomas que definem as manifestações clínicas de uma ou de várias doenças ou de condições clínicas. E agora, falando de alguns exemplos, as distrofias musculares de Duchenne e de Becker são doenças as quais causam redução da força da contração muscular, porém elas vão apresentar características fisiológicas distintas. Ambas envolvem o mesmo gene. O que irá diferenciar as duas é o tipo da mutação. Além disso, a Duchenne, a distrofia é ausente e na de Becker é reduzida. Algumas outras síndromes genéticas são a de síndrome de Turner, que é uma monossomia, ou seja, quando há um cromossomo a menos no cariotipo, assim como a Débora falou, e as trissomias, que é um cromossomo a mais no cariotipo. 2 exemplos são a síndrome de Klinefelter, que é relacionada com os cromossomos sexuais, e a síndrome de Down, que é a síndrome genética mais famosa. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham aprendido muito e relembrado várias coisas com o podcast de hoje sobre genética. E nos vemos no próximo episódio do podcast dos Tijolinhos. Tchau!